O Grêmio venceu o Atlético Paranaense e dá uma respirada depois de uma sequência negativa. E o foco é reafirmar alguns jogadores e talvez concretizar algumas novidades. Sobre o mercado de transferências, Edenilson não foi descartado e a renovação de Gustavo Martins esteve na pauta. O tricolor tem adversário definido na Copa do Brasil e nós vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece, passa na KTO, te registra, te diverte. Usa o cupom ADUPLA para ganhar 20% em cima do primeiro depósito e deixar os jogos bem mais interessantes. Quem jogou na vitória do Grêmio se deu super bem lá na KTO, joga com responsabilidade e só se tiver mais de 18 anos. O Grêmio venceu o Atlético Paranaense, uma vitória importante, 2-0 dentro de casa para um público de 13.500 torcedores aproximadamente. Se você quiser saber um pouco mais de como foi o jogo, da nossa visão lá do estádio, volta um conteúdo depois do diário, tá? Mas o técnico Renato, ele demonstrou incômodo já na primeira entrevista coletiva, já na primeira resposta da entrevista. Quando perguntado, inclusive pela Rádio Grêmio, foi o veículo oficial do Grêmio que fez a pergunta sobre uma retomada de confiança depois de tropeços, depois de um período de instabilidade. O repórter da Rádio Grêmio estava jogando a bola para o Renato, né? Dizer, olha, trabalhamos, estamos nos reafirmando. O Renato disse que não tem nada de período de instabilidade, que não tem nada de fase ruim. Ele demonstrou um incômodo sobre as críticas a respeito do momento do Grêmio depois de uma derrota na Copa Libertadores da América e depois de uma derrota para o Vasco da Gama na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, Renato, o Grêmio está bem e que derrotas e vitórias são normais dentro da temporada e não podem ser consideradas fundamentais para determinar a fase do time. O que deixa o Renato satisfeito, e isso ficou óbvio durante a sua fala, foi o espírito do time na arena contra o Atlético Paranaense. O fato do Grêmio ter competido. Porque para o treinador, para a comissão técnica, o que faltou contra o Achipato e contra o Vasco da Gama foi justamente competitividade. Foi justamente aquela vontade, aquela entrega a mais. Não o trabalho tático ou o aspecto técnico, e sim o espírito competitivo. E o Renato viu isso no jogo contra o Atlético Paranaense. É óbvio que o jogo contra o Furacão, ele também foi marcado por algumas instabilidades. Vamos lá, o Grêmio começou o jogo um pouco parado, com o Atlético tendo a bola, algumas vaias aconteceram na arena e o Renato quer evitar esse tipo de ambiente, tá? Tanto que ele pediu paciência para o torcedor do Grêmio, o Renato que foi flagrado discutindo com torcedores, xingando alguns torcedores por conta de vaias ao João Pedro Galvão. Ele falou sobre isso na entrevista, ele acha que o João Pedro Galvão, o centroavante, ele acaba sendo injustiçado por parte da torcida, que é um jogador importante, é um jogador querido, por mais que não esteja vivendo uma fase técnica extraordinária, por mais que ele pudesse entregar um pouco mais, o João Pedro precisa de carinho. E o Renato está fazendo este pedido ao torcedor mais uma vez, que o torcedor tenha paciência e dê carinho ao João Pedro Galvão. Tanto que ele faz uma figura de linguagem, né? Que se o torcedor começar a vaiar todo jogador, ele não vai ter mais ninguém para colocar e que o João Pedro Galvão não tá tirando a vaga de nenhum selecionável, nenhum jogador de seleção do time, ninguém tá ficando no banco de seleção, seja brasileira, seja qual for, para que o João Pedro Galvão possa jogar, que é o que tem e que ele pelo menos tem entrega, que ele honra a camisa, aquela história toda. João Pedro Galvão, que deu entrevista coletiva lá na Zona Mista, eu estava lá escutando o centroavante, ele foi muito lúcido, tá? Muito calmo para falar sobre esse momento, diz não entender a fase, demonstrou estar chateado, incomodado, ele até fez figura a sua passagem pelo futebol italiano dizendo, pô, lá na Itália as coisas aconteciam, aqui não estão acontecendo, bate um nervosismo, tá tentando lidar com isso.
João Pedro Galvão foi muito tranquilo nessa manifestação e foi uma entrevista legal, foi uma entrevista sincera de um cara que está se esforçando, mas que não está acontecendo dentro de campo e a gente está vendo isso, né? O Renato quer costurar a relação Grêmio, clube, jogadores com torcida. E ele revelou um pedido feito ao presidente Guerra. O Renato quer que a Arena Porto Alegrense, ou seja, a empresa que gere o estádio, baixe o valor dos ingressos para o jogo do final de semana contra o Cuiabá, que é o próximo adversário do Grêmio no próximo sábado. Repito, tivemos 13.500 gremistas na Arena contra o Atlético. Um público diminuto, um público pequeno. O Renato quer a arena cheia. E para isso ele está tentando, junto da direção, e fazendo com que a direção, né, pressione a Arena Porto Alegrense, essa redução no valor dos ingressos, porque entende que dessa maneira o torcedor vai no estádio, vai lotar e talvez costure essa relação com os jogadores de uma maneira mais fácil. O apoio é fundamental no entendimento do Renato nesta etapa da temporada, onde o Grêmio está ameaçado na Libertadores da América e ele quer que os jogadores tenham carinho no sábado antes da viagem para a Argentina, porque na próxima terça-feira o Grêmio joga praticamente a vida dentro da Libertadores fase de grupos. As novidades do técnico Renato no jogo contra o Atlético Paranaense deram certo. Eu estou falando de Gustavo Martins e de Dodi. Esses dois jogadores foram muito bem, muito elogiados. O Renato até colocou o Dodi como um dos 3 melhores jogadores em campo na partida. Para mim, o Dodi foi o melhor, tá? Até falei sobre isso na avaliação do jogo. O Dodi também falou na zona mista sobre essa partida, demonstrou muita alegria, disse estar feliz. O Dodi, segundo o Renato, ele entrega intensidade e me parece que o Dodi pode estar cavando uma vaga entre os titulares. Por quê? Existe uma instabilidade no setor. O Grêmio tem tentado identificar justamente o que está acontecendo ali, por que sofre tantos gols na cabeça da área. O Dodi é um primeiro volante, foi contratado para isso, deu uma boa resposta contra o Furacão, e mesmo que o PP esteja recuperado nesta quinta-feira, quando o Grêmio se reapresentar, acredito que o Dodi possa receber uma sequência, mas a gente vai ter que aguardar. Sobre o Gustavo Martins, que eu citei, surpreendeu a sua utilização, porque ele está em meio a uma renovação travada, muito polêmica, de contrato com o Grêmio. O Renato foi perguntado sobre isso e ele disse, olha, o Gustavo tem contrato com o Grêmio até 2025 e eu vou usar ele toda vez que eu quiser. Ou seja, quando não quis usar, não foi por conta da renovação de contrato. A gente sabe que também foi, tá? Porque existe isso e é uma forma de pressionar uma assinatura contratual. Mas o Renato promete dar mais sequência. Não elogiou tanto assim o Gustavo Martins, mas o Gustavo foi muito bem. O Gustavo deu entrevista na Zona Mista e ele foi perguntado sobre a renovação. E ele preferiu colocar panos quentes, dizendo que está tudo bem e que o assunto está sendo conduzido pelo seu staff e pela direção do clube. Aproveitando que falei sobre renovação de contrato, deixa eu entrar no tema mercado de transferências, tá? Porque a janela fecha na sexta-feira. A próxima vez que nós sentarmos frente a frente com o Renato, o Grêmio deverá ter novidades, jogadores contratados. A janela fecha a sexta. E o Grêmio está tentando fechar a contratação de Edenilson e de mais um zagueiro. Renato foi perguntado sobre Edenilson e ele disse que não confirmaria, mas também não desmentiria. Renato se colocou neutro, preferiu não tocar no assunto. Por quê? Porque o negócio está acontecendo e está prestes a ser oficializado. Sobre zagueiros, o Renato não falou muito, porque diz que não quer atrapalhar nada, que toda vez que um nome acaba saindo ou que ele comenta, os valores mudam, há uma valorização natural, então ele preferiu ficar em silêncio em relação a isso. O Tricolor volta aos trabalhos nesta quinta-feira, o foco passa a ser o Cuiabá, foco total. É muito possível que haja uma preservação de parte do time neste jogo contra o Cuiabá, porque terça-feira tem em La Plata um jogo importante contra o Estudiantes, então não sei se não vai ser um time misto frio, a gente vai ter que aguardar. O Renato mesmo falou que quer uma avaliação médica primeiro dos seus jogadores, uma avaliação clínica e física antes de começar a definir a sua estratégia. Felipe Carbajo voltou a treinar e o Portaluppi disse que depende dele, Felipe Carbajo, a resposta para ser uma peça útil, mas ele vai demorar um tempinho, ele precisa de um lastro físico, de uma pré-temporada, então isso deve ficar só lá para meados do mês de maio, quem sabe quase abril.
Pra gente fechar o nosso diário do Grêmio KTO, falando ainda sobre os próximos passos, o Grêmio encara o Cuiabá, inicia a concentração nesta quinta-feira para os jogadores descansarem bem. É um clima de decisão os 2 próximos jogos. O Grêmio tem Copa do Brasil ali na frente, então o Renato tá de rédea curta. Ele até disse que está muito tranquilo com aqueles rumores de noitada, de jogador em festa. Para ele ninguém tá exagerando, tá tudo dentro do script. Sobre as fotos que vazaram, ele saiu em defesa de uma maneira muito inteligente, né? Mas a gente sabe como é que funciona. O Renato disse, olha, tem como provar que a foto é desse ano? É do dia em questão? Não tem, pode ser antiga, então não vamos julgar ninguém. Mas também diz que não quer um time de santinho, não. Não quer um time de cara encrenqueiro, mas também não quer um time de santinhos. Foi a manifestação do treinador. Kahneman não atuou, foi preservado. Lembrando, tem o protocolo da concussão, inicialmente ele não jogaria por conta desse protocolo, a CBF fez uma lambança lá, o Grêmio também fez, mas a CBF acabou liberando o Kahneman e o fato é que ele não jogou de acordo com o Grêmio por escolha do Renato. Já era plano não colocar o Kahneman em campo, mesmo que ele venha ter sido liberado, o Renato optou por deixá-lo de fora do jogo contra o Atlético Paranaense, e a ideia é utilizá-lo contra o Cuiabá no sábado. O Grêmio encara na Copa do Brasil, a última informação, prometo, a equipe do Operário. O sorteio que foi realizado na tarde da quarta-feira lá na sede da CBF colocou a equipe do Paraná no caminho gremista. O Grêmio vai viajar até Ponta Grossa para encarar, portanto, o Operário na terceira fase da Copa do Brasil. Importante, primeiro jogo em Ponta Grossa, fora de casa, e a decisão na Arena. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê! Tchau, tchau.